Bem-vindo a mais um Mind Upcast. Meu nome é Caio, sou pediatra, professor universitário e hoje estou aqui ao lado da Nayara. Gostaria de agradecer por ter aceitado o convite para estar aqui hoje para discutir um tema muito importante, que é sobre sono infantil, que é um tema muito relevante. Hoje em dia, muito falado em redes sociais, muito falado na sociedade. Então, muito obrigado, Nayara. Gostaria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência. Obrigada, Caio. Obrigada às meninas do Mind Up Med, né, por estar aqui no Mind Up Cash. É uma honra estar junto com pessoas que querem passar informação de qualidade para as pessoas, não só informação qualquer, mas baseada em evidência, né? Então, me sinto muito honrada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E eu sou médica, né? Formada pela Cristo, sou pediatra pelo Hospital Universitário Walter Cantídio, do UFC, e sou consultora do sono pelo Instituto Assessoria Mamãe, né? Então, eu tirei esse certificado há mais ou menos uns 3 anos atrás, e desde então isso tem sido o sono tem sido uma grande parte das minhas consultas de puericultura. Tá ótimo. Então vamos começar o nosso podcast com uma pergunta que basicamente é: por que é tão importante falar sobre sono infantil? Realmente, o sono é algo tão relevante assim na infância para ser tão discutido? Sim, inclusive eu digo até que nas consultas de puericultura esse é meu assunto top 1, assim, de dúvidas dos pais, né, principalmente de primeira viagem. O sono, principalmente o infantil, que vai ter repercussão por toda a nossa vida, ele não é uma coisa passiva, ele não é só descanso. A gente tem um processo ativo de desenvolvimento cerebral. E o sono, a gente vai ter várias ações, né? A gente vai ter uma consolidação da memória, do aprendizado, a gente vai ter hormônios que vão estar ali agindo no nosso corpo, né? Por exemplo, o GH, que é o hormônio do crescimento, vai estar ali nas fases do sono. A grelina, leptina, que é da saciedade e da fome, também vão estar ali. O cortisol, melatonina. Então, assim, a gente tem vários hormônios que estão funcionando naquelas fases do sono. Também vamos ter uma modulação metabólica e imunológica do sono. Então, assim, é extremamente importante, né, para o organismo. Agem várias coisas no nosso organismo, né? E nós sabemos que, por exemplo, nos adultos, em geral, a orientação é que a gente durma de 7 a 9 horas por noite, né, ou por dia, mas principalmente de noite. Uhum. Mas na criança, aparentemente, é um pouco diferente. Isso. Então, muitos pais têm dúvida se o filho está dormindo pouco, se está dormindo muito. Então, qual seria a quantidade ideal de sono para cada fase da vida de uma criança, por exemplo? Então, existem alguns consensos, né, tanto da Sleep Foundation e também da Academia Americana de Medicina do Sono, que são consensos mais ou menos de 2016, porque o estudo do sono é uma coisa bem recente, né? Então, esses estudos mais antigos são em torno de 2016, os consensos, e aí eles vão classificar de acordo com a faixa etária da criança. Então, quanto mais pequenininho o bebê, né, acabou de nascer, mais ele vai precisar de sono no total de 24 horas. E quanto mais a gente cresce, tem um cérebro mais desenvolvido, menos a gente precisa. Então, assim, a gente tem essas tabelas de sono, né, que a gente em 24 horas vai ter por faixa etária, e isso é uma média, tá? Isso não é uma coisa assim engessada, é pra gente ter mais ou menos ideia do que é ali, o que foi visto nos estudos, que é uma faixa média. É claro que existem variações Sim. individuais de cada um, né, familiares, genéticas, mas assim, falando mais ou menos de faixa etária, a gente tem até os 3 meses, do nascimento até os 3 meses, em torno de 18 horas em 24 horas de sono. Depois disso, até 1 ano de idade, em torno de 12 a 16 horas. Em torno de 1 ano, 2 anos, a gente vai ter entre 11 e 14 horas. Ali no pré-escolar, né, escolar, entre 3 e 5 anos, vai ter em torno de 10 e 13 horas. Quando a gente tem uma criança maior, por exemplo, que entre 6 e 12, a gente já tem entre 9 e 12 horas de sono. E nos maiores de 12 anos, que seria acima de 13 anos para cima, a gente vai ter em torno de 8 e 10 horas de sono. E como você falou, na idade adulta, a gente já tem uma idade um Sim. pouco, assim, né, uma variação de sono um pouco menor, né, entre 7 e 9 horas E é de sono. importante até falar isso para os pais, que muitas vezes eles ficam nervosos, principalmente pais de primeira viagem, que tem o primeiro filho e vê o filho dormindo 18 horas por dia e fica, meu Deus, será que tá normal? Será que ele Uhum, tá doente? Será que ele tá com hipoglicemia? uhum. Será que ele tá com algum problema? Vai lá e coloca o dedinho no nariz para ver se o menino tá respirando. Porque realmente, quanto menor for a criança, geralmente mais ela dorme. Sim. Né? E outra coisa que eu tô percebendo ultimamente também, nas consultas, como eu falei, também sou Uhum. pediatra, né? Somos da mesma turma, fizemos residência também na mesma época. Sim. E uma coisa que eu tô percebendo na consulta, que vem mudando com o passar do tempo, e eu não
não sei se isso é adequado ou não. Mentira, eu sei, né? Mas Uhum, vamos fingir que eu não sei, mas eu não sei se isso é adequado ou não. Mas é que, pelo menos quando eu lembro de mim, uhum. criança, eu dormia 7 da noite, 8 da noite, 7h30 da noite, e a primeira vez que eu vi o relógio marcando 10 da noite, eu fiquei impressionado. Meu Deus, tô acordando até uma hora dessa. Uhum. E o que eu tenho percebido ultimamente é que cada vez mais as crianças estão dormindo mais tarde. Eu vejo crianças às vezes dormindo 11 da noite, meia-noite, 1 da manhã. Realmente está acontecendo isso com as crianças? Realmente está acontecendo esse fenômeno? E se sim, se você está percebendo também nas suas consultas, o que é que você acha que está acontecendo para estar. O que é que está ocorrendo na rotina dessa criança para essas crianças estarem dormindo cada vez mais tarde? Então, os estudos, né, tem um grande pesquisador do sono que é Mindel, e tem até um estudo também de Sade, que fala, tem evidência robusta mostrando que os hábitos da nossa sociedade agora, atualmente, elas estão prolongando, né, tendo uma latência maior do início do sono das crianças. Então, assim, os hábitos dos pais, no sentido de a rotina deles estarem Sim, mais noturna, tem a questão das telas também, né, que a gente, querendo ou não, isso vai impactar no sono. Crianças que não têm uma rotina estabelecida, então não tem horário para nada. Então, assim, todos esses hábitos, né, eles vão influenciar para que a criança tenha esse sono mais, cada vez mais tarde, né? sim. E você falou da rotina dos pais. Uhum. Uma consulta que me marcou muito recentemente foi uma mãe que chegou que a queixa principal é: meu filho, que tinha aproximadamente 10 anos de idade, só está Uhum. dormindo 1 da manhã. Uhum. Aí eu fiquei, não faz sentido, uma criança tá dormindo 1 da manhã. Uhum. Fui investigar o que estava acontecendo. Que horas os pais dormem? Que horas você vai dormir? Que horas o pai dele vai dormir? E ela falou que o pai todas as noites dormia 5 da manhã jogando Free Fire. Né? Aí é Na verdade, ela difícil, falou né? trabalhando. Ele é segurança, ele, não sei, dá plantão. Ela, não, ele joga Free Fire. Ele é streamer. Ela, não, tô brincando, ele só quer ficar jogando até de madrugada. E o filho vê isso e reproduz, né? Vai dormir tarde Sim, também. claro. Então, quanto da rotina dos pais realmente influencia no sono da criança? Realmente tem essa influência tão grande? Porque eu percebo que realmente parece ter uma grande influência, mas você, como consultora de sono, e na sua rotina, você vê que realmente existe essa relação entre a rotina do pai e o sono da criança? Sim, com certeza. Principalmente nos pré-escolares, né, a gente vê quanto menor a criança que os hábitos dos pais vão ter impacto. E querendo ou não, o sono é um hábito que a gente constrói, né? Assim como a alimentação, exercício físico. Então, as crianças, eu gosto até de dizer nas consultas que as crianças, eles vão observar os pais e a partir dali criar os seus hábitos, né? Então, assim, é aquela coisa, não adianta também a mãe querer que o filho durma cedo se os pais não dormem cedo. Até Sim. porque se o único momento que os pais têm em casa ali de ter uma rotina, de fazer alguma coisa com a criança é aquele horário mais tarde, claro que a criança vai querer estar participando das atividades da família, né? E Uhum. aí realmente o sono vai ficar um pouco mais postergado. Que foi um pouco que a gente falou também no último podcast com a doutora Roberta, que os pais geralmente eles vão ser exemplo para os filhos. Né? Se os Uhum. pais comem bem, as crianças vão Uhum. comer bem. Se os pais leem, as crianças vão ler. Se os pais ficam na tela, as crianças vão ficar na tela. Se os pais dormem 1 da manhã, a casa está toda com luz acesa, com barulho de TV, a criança também provavelmente vai reproduzir isso. Mas a gente até estava conversando um pouco antes de começar o podcast sobre as mudanças das gerações, né? Uhum. Dizendo que anteriormente as pessoas tinham filhos mais cedo, tinham mais filhos, e que é provável que isso seja, que hoje em dia estejam tendo menos filhos por mudanças da rotina atual, mudança da geração mesmo. Você acha que para famílias que hoje em dia muitas vezes têm uma rotina tão corrida, o que é que elas podem fazer para melhorar o sono da criança? Pequenas mudanças que poderiam fazer diferença para melhorar o sono da criança? Existe literatura, né, que dá algumas estratégias nesses casos. Claro que a gente gostaria que conseguisse fazer uma rotina ideal, né, de sono, mas existem pequenas intervenções que a gente pode fazer e como eu falei, o Mindel, um grande, assim, estudador, sim, do sono, né, ele propõe 3 passos simples para que as famílias possam tentar regular essa questão do sono, né. Nada mais é do que uma transição gentil para a hora do sono. Então, assim, você tá, sei lá, chegou do trabalho, o seu filho está ali, você vai ter um pequeno momento com ele, mas aí ele diz que o primeiro passo é dar banho para aquela criança. Após isso,
para uma atividade mais calma, né. Então, uma leitura, um momento de oração, enfim, uma coisa que é mais calma, e depois colocar a criança para deitar. Então essa estratégia, ele ajuda tanto a diminuir a latência do sono, né, então iniciar o sono, e também ajuda a diminuir os despertares noturnos, então teve uma evidência importante. Que é quase o que muita gente faz o contrário, né? Bota na atividade física 9 da noite, volta na atividade física, toma um café e quer que a criança vá dormir. Não, não vai dormir. E, ultimamente, a gente fala muito sobre higiene do sono. Uhum. Né? Muitas pessoas questionam, né? Não vai dar nenhuma medicação para a criança dormir, essa criança não consegue dormir, então você não pode prescrever alguma medicação, uma melatonina ou alguma outra medicação para a criança acabar Sim. dormindo mais fácil. Mas geralmente a gente indica primeiro a higiene do sono, que é padrão ouro. Né? Então, o que seria essa higiene do sono exatamente para as pessoas que nunca ouviram falar ou que nunca leram sobre? O que seria essa higiene do sono que é tão importante tanto para o sono da criança quanto para o sono dos adultos? Pronto, eu gosto de dizer para os pais, né, que a higiene do sono é como se fossem ações que a gente vai fazer antes de dormir e o ambiente que a gente vai estar inserido para dormir. Então, a gente dá uma previsibilidade para aquela criança, para aquela família, né? Então, assim, de ter um horário mais ou menos de dormir próximo, de ter uma sequência de ações que vão anteceder esse sono, né? Por exemplo, dar o banho, hora do jantar, depois vai ter oração. Então, assim, ter um ambiente, né, com poucos estímulos, então não ter telas, não ter muito barulho, as pessoas já estão naquele movimento de se deitar, Sim. colocar o pijama, se deitar, evitar, assim, alimentações que possam ser estimulantes, né, também, os da cafeína, refrigerantes. Então, esse conjunto de ações e do ambiente vão, compor a higiene do sono. E você citou até as luzes, né? No ambulatório que eu trabalho, alguns pediatras gostam muito de falar das luzes. Né? Uhum, Como é que as luzes devem estar dispostas dentro da casa, que tipo de iluminação deve ter para que a criança tenha um melhor sono. uhum. Realmente a luz tem uma influência tão grande no sono da criança, luzes que estão dispostas pela casa, ou o momento que ela está acesa ou desligada, tem realmente uma Sim, importância sim, muito grande. claro. Porque se a gente pensar, né, na neurofisiologia, né, o núcleo supraquiasmático, ele é muito sensível e ele é o sincronizador do nosso cérebro do sono, né? A gente vai ter toda aquela conexão que chega do olho, né, a retina e vai passar até esse núcleo. Então, ele que vai modular e sincronizar o nosso ritmo circadiano. Então, se a gente tem luzes que são artificiais, né, luzes no horário que não são adequadas, porque o nosso corpo foi feito para a luz natural do dia, né? Então, num horário que a gente tem atividade, que seria no período do dia, a luz natural é benéfica para a gente dormir, porque ela tá avisando o nosso corpo que a gente tá ali naquele momento para a atividade. Agora, quando a gente tá no horário da noite, um horário que tá escuro, e a gente tem essas luzes artificiais, né, como telas, luzes, enfim, lâmpadas em geral, isso vai inibir sim a melatonina endógena e vai ter repercussões no sono. Sim. Até recentemente estava conversando com uma amiga que veio de fora e ela teve bebê recentemente. Perdão. Tá com 4 meses, a criança dela. E ela perguntando um pouquinho sobre sono, eu falei, não, de manhã, quando a criança acordar, tem que expor a luz do sol. Uhum, Ela, não, mas criança hoje em dia não é mais para ser exposta ao sol. Realmente não é para ser exposta ao sol uhum, diretamente. Mas a gente tem que ser exposto à luz do sol. Não adianta a gente acordar e ficar com tudo fechado e achar que o nosso corpo vai entender que está de dia. Então, um dos principais pilares do higiene do sono boa também é começar o dia de forma adequada, se expondo à luz do sol. Não diretamente, mas uhum, abre janela, abre cortina e etc. E a grande vilã do momento, né, que foi até assunto do filme do Toy Story. uhum. As telas, na verdade, elas realmente prejudicam muito o sono, a depender da hora que for exposto, ou então ou não tem relevância em relação à hora. Qualquer hora a tela pode prejudicar o sono, é mais a tela de noite, ou a tela em qualquer momento realmente é prejudicial. Pronto, a gente tem até a Academia Americana que recomenda, né, que a gente tenha uma exposição, de telas até 1 hora antes de dormir, né. Isso é uma coisa para as crianças, mas que a gente deveria também Sim, como adultos, né, seguir. E assim, a luz azul que a gente tem nas telas, ela vai realmente bloquear a melatonina endógena, né.
Como eu falei, independente de qual a luz, né, tem aquela questão, da luz azul e tudo, mas independente da forma da luz, se a gente está naquele horário que o nosso corpo foi feito, né, ali de milhares de anos para naquele horário estar descansando e vem uma luz artificial, independente de qual seja, ela sim pode ter impacto na produção da melatonina, né? E além disso, a gente sabe que não é só essa questão da luz. O conteúdo que a gente vai expor àquela Sim, criança e a família como um todo também, todo né? mundo. Pode ter impactos de estimular, perder o sono, pode também até ter a questão de terror noturno, né, Sim. pesadelos, né? Dependendo do conteúdo. E isso, como você falou, não só para criança, para todo mundo. Uhum. No mundo ideal, telas antes de dormir não, Sim, né? Ideal acordar, não. se expõe à luz do sol. E hoje em dia o que a gente vê muito é pessoa vai dormir usando o celular, muitas vezes vendo conteúdo rápido no Instagram, no TikTok, em alguma plataforma, alguma rede social, Sim. e já acorda mexendo no celular Ligado, né? também e ficando Uhum. ali naquele quarto escuro. Isso vai prejudicar o sono, com certeza Uhum. prejudica. Então são pequenos hábitos ou pequenas coisas que podem mudar completamente a rotina de sono daquela família e, como consequência, daquela criança também. Uhum. E uma das aflições maiores que eu vejo, como eu falei, dessa minha amiga que veio de fora, o bebezinho de 4 meses, é o sono da criança no primeiro ano de vida. Uhum. Realmente o sono nessa época é diferente. Você já falou que a criança dorme mais, mas como é mais ou menos o sono da criança no primeiro ano de vida? E todo o primeiro ano é igual? Tem diferença? Tem aquelas fases do sono? Como é exatamente o sono no primeiro ano? Então, a arquitetura do sono, né, ela também vai ter uma influência, não só a quantidade, como a gente falou no começo, mas a arquitetura do sono, ou seja, como vai ser distribuída as fases do sono de acordo com a faixa etária. Sim, vai ter uma influência. Então, o bebê, até os 3 meses, ele tem um sono que a gente chama polifásico, Sim. né? Então, ele, assim, não tem uma percepção de dia e noite ainda, até porque a melatonina está sendo secretada em pouca quantidade e de uma forma pulsátil ainda irregular. Então, a partir dos 4 meses é que a gente consegue ver uma melatonina mais, numa quantidade mais adequada e de uma forma mais frequente. Então, antes disso, antes dos 4 meses, né, de 3 meses para baixo, a gente vê um sono polifásico e o nosso corpo, nesse bebezinho pequeno, ele começa o sono na fase REM, que é aquele né, do Rapid Eye Movements, né, que o nosso olho está movimentando bastante, mas o nosso corpo está bem relaxado. E o sono não REM é o contrário, né, que é uma Sim. fase ativa do sono, nosso corpo está mais ativo. É, então, o bebezinho, o recém-nascido, ele já começa o sono dessa forma. Nós adultos, não, a gente começa com sono não REM e com o passar, né, da evolução desse sono é que a gente vai atingir o sono REM. Então, essa é a principal diferença. Do mesma forma, quanto menorzinho a gente vai ter uma duração maior e vai começar o sono no sono REM, e com o passar da idade, a gente vai perdendo essa capacidade de começar no sono REM e vai começando mais no não REM, né? Então, isso é uma coisa que modifica mesmo. E, assim, por volta ali dos 3, 4 meses, como eu falei, que a gente tem uma melatonina mais estabelecida, a gente também vai ver que o sono noturno ele vai começando a se consolidar mais. Então, tem menos despertares noturnos. Sim. Depois disso, até o primeiro ano, mais ou menos, ali por volta dos 9 meses, a criança já consegue dormir períodos de horas, assim, bem assim, interessantes, né? Em torno de 6, 7 horas, né? Depois de 1 ano de idade, entre 1 e 2 anos, a gente vai tendo aqueles cochilos noturnos, ou, perdão, cochilos diurnos, né? 1 a 2 cochilos Uhum. diurnos, e entre 3 e 5 anos a gente já perde esse cochilo diurno, né? Então, você vai vendo que o sono, com o passar da idade, vai se tornando mais noturno e a criança vai perdendo esse cochilo diário, né, diurno, Sim. né? E diferente dos adultos, que muitas vezes a gente demora para ver mudanças muito bruscas na nossa vida, na criança o desenvolvimento é muito rápido, as mudanças são muito rápidas, principalmente no primeiro ano. Muda muito rápido, sim. E principalmente também nos primeiros 5 anos, mas o primeiro ano é uma mudança muito brusca. E tem muita gente que fala daqueles saltos, regressões do sono, saltos do sono, isso realmente existe? O que é que tem por trás disso, exatamente? Então, a evidência científica médica robusta ainda não tem, assim, que a gente diga assim, bata o martelo, assalto do desenvolvimento, como é assim conhecido, né, Uhum. popularmente.
Mas o que a gente observa e que tem estudos, assim, ainda pequenos, que precisa a gente avançar, é que, coincidentemente, nessas épocas que a gente tem mais marcos do desenvolvimento, a gente tem uma reorganização do cérebro maior. E eu sempre digo, não tem almoço grátis para a família. Sim, Tudo que vai influenciar no cérebro vai ter um custo. sim. Então, a grande maioria, das vezes que a gente tem esse desenvolvimento, a criança está super bem, falando já um pouquinho, tá ali sentando, mas isso tem um custo para o cérebro. E na grande maioria das vezes é no sono e no comportamento também, né. Uhum. Então, a gente até gosta mais de falar nas literaturas de medicina, do sono, nas aquisições de habilidades, né, do que em relação a saltos mesmo de desenvolvimento. Mas é algo que a gente ainda está caminhando para ter mais evidências. E você falou muito sobre uma rotina de um sono de uma criança, Uhum. em geral, mas a gente sabe que esse primeiro ano é uma época muito importante para os pais, para a criança. Então, como estabelecer uma boa rotina dentro desse primeiro ano de vida? Como orientar os pais em relação ao que seria uma boa rotina para um bebê de alguns meses até os 12 meses de vida? Então, assim, eu acho que o que é mais imprescindível, né, é a gente, explicar para os pais que tem uma cartilha, né, a Academia Americana de Pediatria, ela é muito, explicativa e bate muito nisso, né, tem um Safe Sleep, um documento que foi até atualizado em 2022, falando do sono seguro, né, o que é adequado. Assim, primeiro, estabelecer uma rotina, né, a partir dos 3, 4 meses, como eu falei, que a gente tem toda uma neurofisiologia para isso, a gente pode começar, na verdade, uma rotina do sono. Antes disso, o bebezinho nasceu, até os 3 meses, eu sempre falo para os pais: "Começa um ritualzinho do sono", o que é o ritual? Exatamente aqueles passos antes de Uhum. dormir, para dar uma previsibilidade maior para o bebê que está chegando o momento de dormir, né, que é como a gente falou, dar um banho, dar a mama, trocar a fralda e bota para dormir. Sim. Então, isso pode ser feito antes dos 4 meses, mais ou menos. E, como eu falei, esse consenso da Academia Americana, né, esse protocolo, ele fala que antes de 1 ano, o ideal é que a criança compartilhe o quarto com os pais, né. Então os pais estão no mesmo local em que a criança dorme. Isso é diferente de cama Sim. compartilhada, né, então é cada um no seu local, que o objetivo disso é exatamente os pais, terem uma percepção maior do seu bebê, né, do Sim. comportamento, de como é que tá a questão do sono desse bebê, né. E até porque eu acredito que nos primeiros meses de vida deve ser bem desafiador a questão da privação do sono dos Sim, com pais certeza. em relação ao sono do bebê, né, então é até algo mais seguro. Uhum. Eh, e isso mostra, né, esse estudo não foi assim só mesmo: "Ah, temos essa cartilha e vamos falar para todo mundo". Foram vários estudos e eles mostraram que isso diminuiu o risco de morte súbita do lactente, né, então reduziu 50% essa questão do quarto compartilhado. E aí o que é que ele vai colocar do berço seguro, né, que no bercinho do bebê a gente não tenha nenhum objeto, então nada de cobertor, nada de kit berço, pode ter uma proteçãozinha, né, pra grade, só mesmo para o Sim. bebê não colocar a mão pra fora, nem prender, mas é só o bebê com um colchão bem firme, o lençol bem aderente, então não fica solto, né, no bercinho, o bebê com uma roupa adequada de acordo com o clima, né, e, assim, é somente isso. Então é o bebê e o berço, não tem nada dentro do Sim. berço. Então isso, evita as mortes súbitas, né, do lactente nesse primeiro ano. Então, assim, só para deixar bem claro para quem está assistindo ou quem está ouvindo. No primeiro ano de vida, onde é que o bebê deve dormir exatamente? No seu próprio berço, no quarto dos pais. Tá. E aí a gente tem essas orientações de berço seguro, né, que o ideal é que seja só no bercinho do bebê seja apenas o bebê, Para nada evitar mais. a morte Súbito súbita. do lactente, né. E aí, os pais podem até pensar: ah, então ele vai dormir no quarto comigo até 1 ano de idade. E aí, se ele chorar, começar a chorar de noite, o que é que eu devo fazer? Né? O que é que os pais devem fazer frente a um bebê que acorda várias vezes durante a noite chorando?
Certo. Só um complemento da pergunta anterior, além dessas questões do berço seguro, uma coisa que eu esqueci de falar é também a posição de dormir, né, Ah, de barriguinha perfeito. para cima, né, porque também, Uhum. protege a via aérea do refluxo Sim, fisiológico do bebê, né, que a gente vai ter. Então só para complementar. Mas em relação a essa questão do acordar, sim, a gente tem algumas estratégias que a literatura tem maior evidência, que é mais recomendada, né, existe uma que a gente chama que é como se fosse, que tem um método de Ferber, né, que a gente fala, que é quando os pais, eles deixam o bebê lá no berço e aos pouquinhos eles, de acordo com o tempo cronometrado, né, por exemplo, 3 minutos, 6 minutos, 9 minutos, eles deixam o bebê lá e aí de vez em quando, nesse tempo, ele vai lá observar se o bebê está chorando ou não, né. Então esse é o método mais indicado, mais aí disseminado, durante né, esses tempos de estudo. então gradativamente ele vai aumentando o tempo que vai até a criança para ver se ela continua chorando ou não. Exato, né, é uma forma mais segura, mais Sim, respeitosa, sim, né, sim. do que você simplesmente deixar o bebê lá chorando, até porque a gente É. tem muitos estudos que isso aumenta, né, o nível de cortisol, sofrimento, Uhum. né, então pode até ter efeitos, contrários em relação ao sono, né. Sim. Que também tem descrito na literatura aquele método deixe chorar, né? Então Exato. existe um método É um de método é uma coisa que foi descrita, há muitos anos sim, atrás, né, e que a literatura atual tenta, contornar. contornar isso, né? Uhum. E faz o contrário, né? O pai vai checar, ou a mãe vai checar, mas aumentando cada vez mais o intervalo para que também não crie um hábito ali de chorar e se aproximar imediatamente, né? Sim. Mas agora saindo do bebê para ir para a outra ponta da infância não, né? Da pediatria ou da pediatria, que Uhum. seria o adolescente. Tirando por mim, eu lembro que na adolescência, quando eu entrei na adolescência principalmente, no caso, eu passei primeiro a dormir mais tarde, que foi quando Uhum. eu comecei a ver o relógio mais próximo de 10 horas, 10 e meia. Geralmente eu dormia 10 e meia, que já era assim, meu Deus, Muito tarde, né. muito tarde, muito diferente para a época. E também passei a ter mais sono de manhã e querer acordar mais tarde, principalmente nas férias. Nas férias, quando não tinha aula de manhã, dormia várias horas. É normal isso para adolescente, sentir sono mais tarde e querer acordar mais tarde também? Então, na adolescência, a gente vê tanto, assim, como o bebê que ele é imaturo, né, não tem uma secreção, tem uma secreção baixa de melatonina, na adolescência a gente já vê um contrário. A gente vai ter uma melatonina sendo secretada de uma forma mais intensa, maior, quantidade maior, e a gente também vê que as fases do sono, elas são mais atrasadas. Tem alguns estudos que falam que é em torno de 2 horas em relação a uma criança ali, um escolar, né. Então, se a criança geralmente dormia por volta de 9 horas da noite, então ela passa a dormir às 11, né. E essas fases do sono elas vão sendo mais, como eu expliquei, né, a arquitetura do sono, elas vão ser mais retardadas. Então, isso faz com que tenha mais realmente a questão de uma sonolência diurna, né, e justifica porque que a gente vê um adolescente querendo dormir tanto. Sim. E, e justifica até um movimento que está ocorrendo em alguns países, não no Brasil, mas em alguns países já está ocorrendo de cada vez mais as aulas começarem mais tarde, Uhum. principalmente para o adolescente. É porque é muito difícil para um adolescente acordar 6h30 da manhã para estar na escola 7h30 da manhã e vai passar a primeira aula geralmente com sono, pode se prejudicar ali, vai chegar em casa, vai estar com sono, vai dormir, não vai conseguir estudar. Então, realmente, a gente vê alguns movimentos de alguns países tentando mudar o horário de aula. Ainda não chega no Brasil, espero que em Uhum. algum momento chegue, mas é bem comum mesmo, o adolescente querer dormir mais tarde, querer acordar mais tarde. Muitas vezes a gente vê os pais falando, ele está dormindo mais tarde porque passa o final da noite no computador, ou então jogando com os amigos, ou então no celular. Uhum. Realmente, então existe uma explicação biológica para isso, Sim. ou os pais estão certos e é só a tela? Não, assim, claro que na adolescência, né, no mundo conectado que a gente tá, com certeza também as telas têm uma influência, né, claro, com certeza, mas tem essa base, né, neurobiológica que a gente falou, e então o ideal, não só para o adolescente, mas a gente tá falando aqui principalmente para a criança, né, que a gente tenha aquela questão de evitar a exposição entre 1 a 2 horas antes de dormir, né, Uhum. para deixar realmente essa transição das atividades para o momento de dormir uma coisa mais gradual. Sim. Então realmente
tem a questão das telas, não tem como, nessa sociedade que a gente vive, né, até nós somos É, afetados, mas tem uma explicação sim. tá ótimo. E agora vamos para alguns mitos ou verdades. Na verdade, esse a gente vai deixar para o final, mas algumas dúvidas que são frequentes entre pais ou então entre responsáveis, cuidadores de crianças ou adolescentes. Uhum. Uma coisa que a gente escuta muito, e eu escutei também muito na adolescência, era: vai dormir porque se você não dormir, você não vai crescer. Realmente isso é real? Realmente o sono tem tanta influência no crescimento da criança e do adolescente? Então, como eu expliquei nas primeiras perguntas, né, o sono a gente vai ter a secreção do GH, né, que é o hormônio do crescimento, ali na fase N3 do sono não REM. Então, sim, a gente precisa desse hormônio, vai precisar dormir e chegar nessa fase para poder, ter um crescimento adequado, mas isso é uma coisa quando a gente tem um sono não adequado de forma crônica. Claro que se uma criança tá doente, um dente nascendo ali pontualmente, que vai atrapalhar esse sono ali alguns dias, não vai ter tanta influência. Mas agora isso de uma forma crônica, né, meses e meses, tendo esse sono não adequado, sim, vamos ter uma Problemas baixa de crescimento, né? uma baixa estatura, né, um problema de crescimento. Então, de forma pontual, tudo bem que não é o que a gente quer, que a criança não durma, né? Mas de Uhum. forma pontual, se ela não dormir por algum motivo, não vai ter prejuízo. Mas, como tudo, de forma crônica ou prolongada, realmente vai causar algum problema no crescimento. Sim. E outra dúvida muito frequente dos pais, ou cuidadores ou responsáveis, é sobre ronco. Muitas vezes eles chegam impressionados falando: meu filho ronca, minha filha ronca. É normal criança roncar, realmente acontece. E quando é que a gente acha que. Quando é que a gente percebe que é normal, ou quando é que a gente Uhum. percebe que realmente está algum problema por trás? Então, roncar na idade, na infância, né, não é normal. A gente precisa buscar sempre alguma justificativa, né. Tem algumas causas comuns, né, como a própria obesidade, que hoje em dia a gente vê que as crianças, estão mais obesas, com sobrepeso e obesidade, mais Sim, do que a desnutrição em si. Então, a obesidade é um fator de risco, né. A síndrome da apneia obstrutiva do sono também é uma coisa que a gente precisa investigar. E, também a hipertrofia, adenoidiana, né, também é uma coisa que vai levar a esse ronco, é aquele que a gente chama, né, de uma face de respirador bucal, sim. né, então a gente tem que investigar sim. O, isso da obesidade é muito importante, até porque eu estou vendo algo acontecendo ultimamente que é os pais geralmente comparam seus filhos com os filhos de outras pessoas ou até com os irmãos, ou com primos e etc. E como a gente está vendo muitas crianças com sobrepeso e obesidade, muitas crianças hoje em dia que têm um peso normal, os pais olham e pensam: meu Deus, ela está muito magra, mas Uhum. não é só comparação. E realmente a obesidade vai trazer vários problemas. Problema no sono. Semana passada eu atendi uma criança de 9 anos com hipertensão, que os pais nunca pensam que vai acontecer, mas Hum. 9 anos de idade já é hipertensa. Dislipidemia, né, Dislipidemia, diabetes, diabetes, sim. então cada vez mais comum hoje em dia nas crianças. E então assim, em relação ao ronco, quando é que você vai pensar? Isso aqui talvez seja normal? E quando é que vai pensar? Eu vou ter que procurar um médico para esclarecer o que é que está acontecendo? Então, como eu falei, o ronco na infância sempre tem que acender um alerta, então a gente já tem que investigar uma daquelas causas. Mas principalmente ainda, se a gente tem uma criança que tem despertares noturnos frequentes, Uhum. uma sonolência excessiva de manhã, né, aquela criança que tem muito terror noturno, tem comportamento agressivo, não está conseguindo se concentrar na escola, ter um bom rendimento escolar. Então, tudo isso a gente tem que investigar. É mais um subsídio para a gente investigar. Sim. E agora um tema muito comum atualmente, e eu vejo muito também no ambulatório, que na verdade é uma das principais solicitações dos pais. Eles chegam falando: meu filho não dorme bem e eu quero a melatonina. Uhum. Melatonina realmente funciona? É segura? Quando é que ela é indicada? Quais são os casos que ela realmente é indicada? Porque a gente vê talvez um uso até exacerbado Uhum. atualmente, mas Indiscriminado. indiscriminado, mas quando é que a melatonina realmente é indicada e se ela realmente é segura ou não? Então, os problemas de sono em geral, na infância, primeira coisa que a gente vai fazer é intervenção comportamental, mudança de estilo de vida, né? Dos hábitos, tentar organizar esse sono, criar uma rotina. Então, essa é a primeira coisa, sempre vai ser essa primeira Sim, intervenção, né? A gente já considera um tratamento. A melatonina, evidência científica, a gente tem apenas na neurodivergência
que é associado a algum atraso, de fase de sono, né. Então, é aquele TDAH, aquele TEA que tem uma insônia associada ou que tem algum outro problema do sono, a gente pode, entrar sim com a melatonina, o que tem evidência escrita, né, na literatura. E Uhum. assim, a gente tem que lembrar que a melatonina é um hormônio, como eu falei, né, previamente. Sim. Não é isento de efeitos colaterais, então a gente tem uma dose apropriada na infância, que é em torno de 0,5 até em torno de 2, 3 miligramas por dia, então é uma dose baixa. Depois disso, a literatura não mostra uma vantagem, né? Mostra mais efeitos colaterais. Então, tontura, dor de cabeça, pode baixar um pouco mais a frequência cardíaca, a temperatura também do corpo. Então, assim, a gente tem que saber quando indicar, porque não é isento de complicações, Sim. né, de efeitos colaterais como qualquer medicação e principalmente por um Sim. hormônio, não é porque nosso corpo produz que é Produz. isento de Sim. riscos. Então, no mundo ideal, de forma adequada, a forma adequada, na verdade, seria que fosse prescrito por um pediatra, por um médico e orientado por um profissional da saúde, né? Sim, E sim. não fazer um uso indiscriminado, que nem a gente está vendo muita gente fazendo, achando que só porque a gente produz, Uhum. a gente pode usar de qualquer forma. E pode também até causar, esqueci de falar isso, mas é importante, pode causar até uma sonolência excessiva, Sim, diurna. Então, a gente quer que a criança esteja se desenvolvendo bem, então se ela não conseguir acompanhar as atividades diárias, né, na escola, então isso pode ter repercussões, então tem que ser bem indicado. o principal, a base é a higiene do sono. Uhum. Todas as orientações, geralmente os protocolos falam que a principal coisa, a primeira coisa é a higiene do sono, mas geralmente as pessoas hoje querem um caminho diferente ou mais rápido, que é ir para melatonina ou ir para alguma outra medicação, mas a gente sabe que o adequado é a higiene do sono e depois ser avaliado por um profissional. Então a gente está chegando agora no fim, né, perto do fim, talvez, e Ah. uma mensagem final que você deixaria, alguma orientação para os pais que estão nos ouvindo, nos assistindo, no caso. Então, primeiro que eu acho que é mais importante, como o sono é como eu falei, top um, né, dúvidas dos pais, principalmente primeira viagem, o mais importante é você ter um profissional da saúde que possa estar acompanhando o seu filho, acompanhar aquela família, dar orientações, adequadas, né, não só coisas que a gente vê na internet, que muitas vezes não são baseadas em protocolos e realmente, tem respaldo científico. Então, primeiro é procurar um profissional da saúde que possa acompanhar, que possa dar essas orientações, porque como vocês podem ver, o sono na infância não é algo simples, é algo bem dinâmico, é algo que muda muito rápido Uhum. e que muda muito, Sim, né. demais. Então, primeira coisa é isso e o seu filho, assim que você conseguir, você, assim, nasceu, já comece a fazer um ritualzinho, né, do sono, para poder dar aquela previsibilidade à criança do que vai acontecer, que tá perto de dormir. Então, é outra dica que eu gosto de dar para os pais. E como o Caio mesmo falou, e a gente comentou, ter uma exposiçãozinha indireta, né, ao Sim. sol, uma luz, natural. Isso é super importante também para ajudar a modular o nosso sono. Então, são meus principais dicas são essas. E agora, oficialmente, para finalizar, um quadro que a gente fez a última vez sobre introdução alimentar com a Roberta e de mitos e verdades. Tá? Ótimo. Então, vou fazer uma pergunta se é mito ou se realmente é verdade. A primeira delas é: criança que não dorme bem não cresce. Mito ou verdade? É verdade, né, como a gente conversou, então, assim, se for de uma forma crônica, vai sim impactar o crescimento da criança. Sim. De forma aguda, não. De forma crônica, Isso. sim. Dormir mais tarde pode ser compensado com acordar mais tarde. Isso é mito, porque o que os estudos mostram é que quando a gente tem essa desorganização, a gente tem um débito, né, um déficit do sono e também desincroniza o nosso ciclo circadiano, né, então, mito. É, quanto mais cansada a criança estiver, melhor ela vai dormir. Mito ou E verdade? essa daí é bem comum no consultório, Sim, né. Não, isso é um mito, certo. Inclusive, quando a criança chega ao ponto da exaustão, né, do cansaço ali, estresse extremo, então a gente tem hormônios, o cortisol bem mais alto, isso vai impedir com que ela durma de uma forma mais natural. Então sim, vai prolongar o momento ali, né, vai retardar o momento que ela vai iniciar o sono, que a gente chama até popularmente de efeito vulcânico. sim.
Tela antes de dormir prejudica o sono? Mito ou verdade? Verdade, né? Porque Verdade. as luzes vão suprimir a melatonina. Melatonina, por ser natural, pode ser usada sem orientação médica. Não, a gente comentou aqui, foi a nossa última discussão, que tem que ter uma prescrição adequada pelo profissional da saúde e numa dose adequada também. Ronco em criança é normal. Não, tem que ser acompanhado com um pediatra, investigar e, se necessário, caminhar para um otorrino, Sim. né, para um endócrino para ver a questão de obesidade. Muitas vezes a gente faz esse acompanhamento conjunto, né, com otorrino ou com endócrino. Sim. Dormir no quarto dos pais reduz o risco de morte súbita. Mito ou verdade? Sim, né, o quarto compartilhado, principalmente nesse primeiro ano, vai reduzir o risco de morte súbita do lactente. Mas nunca na cama com os pais, né? Nunca Isso, cama compartilhada, o quarto quarto compartilhado. compartilhado. O bebê está no seu Exatamente. bercinho, seu próprio bercinho, os pais estão na cama deles. Tirar a soneca da tarde sempre melhora o sono da noite. Isso é mito, porque vai depender da idade, né, vai depender, se for um bebê muito cedo, não vai adiantar, ele pode ficar muito cansado tentando essa estratégia, então mito. Todo bebê precisa aprender a dormir sozinho. Isso é mito, assim, em geral, é um mito, porque, como a gente explicou, dependendo da idade, vai ter bebê que mesmo, a gente tentando fazer uma rotina, a biologia dele não vai deixar ele ter esse amadurecimento, essa sensatez, né, ele não vai Sim. conseguir de ter isso. E por fim, criança saudável deveria dormir a noite inteira desde os primeiros meses de vida. Também, como a gente falou, né, o bebezinho é esperado, principalmente naqueles menores de 6 meses, vai ter despertares noturnos, o sono ainda não é consolidado nessa fase noturna, então vai ter despertar. Então, é um mito, porque a gente tem que, alinhar as expectativas junto com os pais para explicar isso para eles. Tá ótimo. Tá bom de perguntas de muita verdade. Então, só queria agradecer novamente por estar aqui hoje com a gente discutindo sobre um tema importante do sono, ter tirado tantas dúvidas, ter mostrado tantas referências, né, realmente um conhecimento embasado sobre sono e que muitos pais realmente não sabem exatamente como lidar nos primeiros meses de vida. Então você foi desde os primeiros meses até a adolescência, que realmente são épocas que costumam gerar dúvidas, tanto nos adolescentes, quanto nos Uhum. pais, quanto nos cuidadores. Então eu queria agradecer novamente você, Nayara, por estar aqui hoje conosco. E se quiser falar um pouquinho mais, deixar suas redes sociais para quem está assistindo. Eu que agradeço, foi muito divertido. Obrigado, meninos. Então, assim, minha rede social, né, o Instagram é o @doutora.nayarafirmeza. Me coloco à disposição para tirar dúvidas e é isso. Muito obrigada. Então, muito obrigado a vocês que ficaram até o final do podcast e fiquem ligados nos próximos episódios.